Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in patria. Vi dirà lei stessa qualcosa del suo esilio. Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Quanto tempo rimarrà in Italia? Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole e anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. Adesso io andrò per qualche mese in India e dopo, se Dio vuole, tornerò in Europa. Montessori, Wayne Montessori. Montessori. Montessori Preschool. Maria Montessori. 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 A história de uma revolucionária. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870, na cidade italiana Chiara Valle. Foi uma educadora, médica e pedagoga conhecida no mundo inteiro pelo seu método educativo, o método Montessori. Revolucionária desde sempre, foi a terceira mulher italiana a se formar em medicina, no ano de 1896. No início da sua carreira, se dedicou à área da psiquiatria, cuidando de crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, o que fez com que ficasse encarregada de ensinar a alguns professores da escola ortofrênica maneiras de ensinar essas crianças. No contato com os alunos dessa escola, começou a observar como eles interagiam em atividades que exploravam os 5 sentidos, o que fez com que desenvolvesse materiais para serem utilizados na aprendizagem dessas crianças, como a atividade de escrever na areia, que estimulou o tato, e o material dourado, que as ajuda a aprender o sistema de numeração. Os alunos de Montessori que tiveram contato com esses materiais apresentaram um desenvolvimento surpreendente, que chegou até a superar o dos alunos das escolas regulares. Nesse momento, Montessori decide sair da escola ortofrênica e se dedicar de vez à pedagogia. Em 1906, Montessori foi convidada a trabalhar na Casa dei Bambini, que seria o lar das crianças. Era destinada a receber os filhos dos trabalhadores do bairro de São Lourenço, em Roma. Na Casa dei Bambini, as mobílias foram adaptadas ao tamanho das crianças e os materiais desenvolvidos por Montessori eram utilizados por elas. A Casa dei Bambini, mais tarde, veio se tornar o grande palco para a revolução educacional no mundo inteiro. E um fato muito importante dessa época foi quando, por pressão dos pais, Montessori decidiu ensinar os alunos a escrever através do seu método. E a surpresa foi tão grande que até mesmo as crianças se surpreenderam, porque quando descobriram que sabiam escrever, elas saíram correndo pelas ruas, escrevendo pelo chão e pelas paredes. Esse acontecimento a deixou mundialmente conhecida, sendo nas capas de jornais e revistas do mundo inteiro. Após publicar o seu primeiro livro, que na tradução literal seria O Método da Pedagogia Científica aplicado à Educação Infantil na Casa dei Bambini, ela começou a viajar pelo mundo, divulgando e ensinando seu método, abrindo escolas, escrevendo livros e dando entrevistas por onde passava. Viajou para Nova York, Los Angeles, Barcelona, Londres e muitos outros lugares. Até que, em 1929, Montessori e seu filho Mário fundaram a Associação Montessori Internacional, com o objetivo de supervisionar as atividades de escolas do mundo inteiro. A sua popularidade logo chamou a atenção de Mussolini, que de início demonstrou interesse pelo método, mas Montessori era uma pacifista e as suas ideias iam em oposição direta ao fascismo do ditador. Maria se recusou a obrigar os seus professores a jurarem lealdade ao fascismo, o que irritou Mussolini e fez com que, em 1931, as escolas montessorianas fossem fechadas, e mais tarde Montessori foi exilada, de 1934 a 1946.
Uma educação capaz de salvar a humanidade não é uma tarefa pequena. Envolve o desenvolvimento espiritual do ser humano, o aprimoramento do seu valor individual e a preparação de jovens que consigam compreender o tempo em que vivem. Embora ainda sejam poucas as escolas montessorianas no mundo, se hoje as crianças se sentam em cadeiras proporcionais ao seu tamanho e se as escolas do mundo inteiro reconhecem a importância de ter um material concreto e do movimento para o desenvolvimento dessas crianças na educação, tudo isso é graças a Montessori. Teve um caso muito curioso em uma das minhas turmas. Eu estava observando os alunos e uma das minhas alunas, acho que ela tinha uns 3 anos de idade, ela estava com a ferramenta dos encaixes sólidos. E com uma concentração espantosa, repetia a atividade várias vezes. Observando isso, eu acabei chamando outras crianças para ficarem ao redor dela e começarem a cantar. E nada, ela se manteve na atividade, repetindo e repetindo. Depois disso, eu ainda peguei, levantei a poltroninha, a cadeira onde ela estava sentada, e nada, a única coisa que ela fez foi, aproximar aquilo de si, manter aquilo perto para não parar a atividade. Quando tudo isso aconteceu, eu fui contando e foram 42 vezes que ela repetiu a atividade. 42 vezes. No final, quando ela parou, parecia que tinha despertado de um sonho. Sorriu, feliz, realizada, com os olhinhos brilhando. No método Montessori, os alunos se desenvolvem respeitando o seu próprio ritmo e com pouca interferência dos educadores. O aluno é estimulado a adquirir conhecimentos através de diferentes atividades com diversos graus de dificuldade. Montessori dividiu o desenvolvimento dos alunos em 4 fases, chamadas de planos de desenvolvimento. Em 1906, Montessori foi convidada a trabalhar na casa del Bambini, que seria o lar das crianças. Era destinada a receber os filhos dos trabalhadores do bairro de São Lourenço, em Roma. Na casa del Bambini, as mobílias foram adaptadas ao tamanho das crianças e os materiais desenvolvidos por Montessori eram utilizados por elas. A casa del Bambini, mais tarde, veio se tornar o grande palco para a revolução educacional no mundo inteiro. E um fato muito importante dessa época foi quando, por pressão dos pais, Montessori decidiu ensinar os alunos a escrever através do seu método. E a surpresa foi tão grande que até mesmo as crianças se surpreenderam, porque quando descobriram que sabiam escrever, elas saíram correndo pelas ruas, escrevendo pelo chão e pelas paredes. Nas fases seguintes, o que é trabalhado é a imaginação, a independência intelectual e a independência social da criança, que é quando ela começa a se entender como sujeito na sociedade e a se preparar para a vida adulta. A última fase é descrita por Montessori como uma fase do papel cósmico, que é quando o adulto ele busca compreender o seu caminho e a razão na sua existência. As principais características de uma escola montessoriana são: a sala de aula é pensada levando em conta o tamanho dos alunos, para que consigam interagir no ambiente com grande liberdade. As atividades têm foco no trabalho individual, na repetição do exercício, para trabalhar a concentração, na liberdade de escolha, pois diversos materiais estão disponíveis na sala de aula e o aluno fica livre para trabalhar com o que ele quiser, na ordem, pois são incentivados a manterem um ambiente harmônico, na abolição dos prêmios e castigos, na verificação dos erros, feita pelos próprios alunos na interação com o material e na leitura sem livros, pois o aluno lê e descobre o mundo através das palavras que estão ao seu redor. O professor de uma escola Montessori precisa ter uma formação própria do método. O educador tem o papel de estimular e observar os alunos. Ele não determina as atividades, mas auxilia a adaptação da criança ao ambiente e aos colegas de turma. Ele facilita a evolução de todos. Maria Montessori foi uma mulher extraordinária. Enfrentou de cabeça erguida diversos desafios por toda a vida, e em épocas turbulentas para mulheres e para o surgimento de uma educação inclusiva. Ela foi e segue sendo uma enorme inspiração para educadores do mundo inteiro.
O seu legado e a sua contribuição para o mundo ultrapassarão muitas e muitas gerações.